Implementation of a MPPT Fuzzy Type 2 controller for photovoltaic systems on FPGA. Implementação de um controlador MPPT baseado em Fuzzy tipo 2 para sistemas fotovoltaicos em um FPGA. Uma célula fotovoltaica tem a capacidade de converter energia solar em energia elétrica devido às suas propriedades semicondutoras. Ela pode ser modelada eletricamente pelo circuito abaixo. A partir do equacionamento do circuito e a obtenção da corrente e tensão de saída, é possível plotar o gráfico de potência por tensão. Nele, percebe-se que existe apenas um ponto em que a potência de saída do painel é máxima. Este ponto de máxima potência varia em função da temperatura do painel e da irradiação solar incidente no painel. Como é possível ver aqui, conforme a temperatura aumenta, a potência disponível na saída do painel diminui e conforme a irradiação solar incidente aumenta a potência disponível nos terminais do painel fotovoltaico. Neste trabalho, foi proposto um controlador MPPT com base na lógica Fuzzy tipo 2. O processador Fuzzy tipo 2 conta com duas variáveis de entrada, o erro da potência e a variação do erro da potência, e conta com uma variável de saída, que é uma variação do ciclo PWM. As duas variáveis de entrada, elas passam pelo bloco fusificador, que é responsável por converter as variáveis do mundo real em variáveis fuzzy. Em seguida, a informação vai para a máquina de inferência junto com a base de regras, que é responsável por gerar um conjunto fuzzy tipo 2 de saída. O redutor de tipo reduz o conjunto do fuzzy tipo 2 de saída para fuzzy tipo 1 de saída e, por fim, o decodificador tem a responsabilidade de converter o conjunto fuzzy tipo 1 em uma variável do mundo real, nesse caso, o quanto o ciclo PWM do conversor Buck deve variar. O processador Fuzzy tipo 2 possui essas características. Tanto as duas entradas quanto a saída possuem os mesmos conjuntos no universo de discurso. Esses conjuntos são formados por conjuntos Fuzzy tipo 2 com trapézios, triângulos, S e Z. E essa é a base de regras utilizada no processador Fuzzy. Para a validação do trabalho, foi construída a bancada que pode se ver na foto. Ela conta com um kit de desenvolvimento FPGA DE0 com uma Ciclone 3, onde foi implementado o algoritmo, conversores AD para converter os valores do sensor de tensão e sensor de corrente para a leitura do FPGA, um conversor Buck DC-DC e a carga, e um osciloscópio para efetuar medições. O painel fotovoltaico utilizado em questão foi um painel de 30 watts com as seguintes características. A tensão em seu ponto de máxima potência era de 19 volts e a corrente no seu ponto de máxima potência de 1,6 A. Os resultados podem ser vistos tanto na tabela quanto na imagem retirada do osciloscópio. Por exemplo, para uma carga de 2 ohms, obteve-se uma corrente de 1,57 A, bem próxima da corrente do ponto de máxima potência vista nas características do painel fotovoltaico. Também, para uma carga de 12 ohms, por exemplo, obteve-se uma corrente de 1,56 A e uma tensão de 18,76 volts, bem próximos do ponto de máxima potência, com uma potência final de 29,34 watts. Por fim, deste trabalho pode-se concluir que a implementação de um algoritmo Fuzzy tipo 2 como buscador do ponto de máxima potência possui inúmeras vantagens. Entre elas, destacam-se alta velocidade de convergência para a obtenção do ponto de máxima potência, robustez na variação das condições climáticas, ou seja, o algoritmo consegue se adaptar bem às variações de temperatura e radiação solar. Ele é robusto quanto à alteração da carga, ou seja, a alteração da carga faz com que ele busque novamente o ponto de máxima potência sem perdas, e possui baixas oscilações a partir do momento que o algoritmo chega no ponto de máxima potência.